Dona Padilha, se voltássemos àquela vida como forma de análise, considerando a consciência que a senhora tinha naquele então, e tivesse que colocar um ponto, tipo, para mapear, esse aqui foi o meu maior erro naquela vida e esse aqui foi o meu maior acerto, qual que a senhora contaria pra gente? Bem, vamos lá. Meu maior erro foi justamente esse, não conhecer-me, não ter este autoconhecimento, essa autoestima, querer acreditar que na busca daquele apoio daquele homem, que na verdade estava a usar-me, que assim iria encontrar-me. Meu maior acerto foi quando permiti a mim mesma aceitar que aquilo que foi despertado em mim, que era a capacidade de amar verdadeiramente, poderia trazer-me a libertação para o meu alto amor. Tu podes, durante um tempo, achar-se capaz de fechar-se para esse sentimento, mas jamais, jamais, ninguém, encarnado ou não, é capaz de destruir a capacidade de amar. Jamais. Concordas, amigo? E tem uma outra frase que eu costumo às vezes usar. É pequena, porém é o seguinte: mais vale uma tentativa fracassada do que um fracasso sem tentativa. E a desistência já é o fracasso assinado. E um outro fator que eu observo que dificulta muito que as pessoas têm esse amor próprio, esse autorrespeito, autoestima e autovalorização é querer se moldar ao que a maioria acha que é o mais adequado ou conveniente aqui. Então sempre fomos perseguidas, sim, não pode se negar. Então este é outro empenho das guardiãs que atuam na luz e que respeitam as leis que regem o universo. Ajudar que as mulheres voltem a tomar posse, empoderem-se das suas capacidades femininas, sem que com isso possam exercitar o que é necessário em cada cultura conforme a sociedade onde vivem. Salve! Graças a Deus, salve! Como está, amigo? Muito bem, qual é o seu nome? Eu costumo me apresentar para os amigos como Priscila. Claro. E a senhora trabalha em qual falange? Eu sou a Padilha das 7 Encruzilhadas. Salve, Maria Padilha! Dona Maria Padilha. Sim. A senhora pode contar um fato que para a senhora foi marcante na sua vida passada? Ah, claro. Nós temos muitos fatos marcantes. Posso te fazer um pequeno resumo, se quiser. Claro que sim, por favor. Pois bem. Mamãe é espanhola e foi em um passeio de um brasileiro à nossa linda Espanha, um carioca, que eles se conheceram. E ele encantou-se com ela.
pois ela estava em uma linda praça, fazendo sua dança com sua castanhola belíssima, radiante. E então ele conseguiu falar com sua família e trazê-la para cá, trazê-la ao Rio de Janeiro. E eu fui primeira filha. Essa é a minha história. Compreende? Sim, sim, senhora. Muito obrigado por compartilhar. O que fez a senhora entrar para a falange de Pombogira? Muito bem. Aqui, quando jovem, porque meu pai, ele tinha uma condição bastante favorecida. Foi uma das mansões da Vieira Souto. E ele fazia grandes bailes, com oficiais do exército, inclusive. Porém, eu acabei por me envolver com um homem muito mais velho, que não fazia parte desse convívio que frequentava a nossa casa. E nesse convívio, ele me levou para conhecer os grandes salões, que na época era muito comum, com belos cassinos e espetáculos, em lugares de luxo, muito luxo. E eu não sabia que era ali que ele ia acabar fazendo com que eu fosse uma das suas garotas escolhidas. Consegue me entender? Sim, senhora. Na verdade, meu querido amigo, quando eu me envolvi com este homem bem mais velho que eu acreditei no amor. E neste envolvimento entreguei-me a ele. E gestei, fiquei esperando um filho. Ele enganou-me, dizendo que levaria-me ao médico. E já estava tudo combinado para que ali me fizessem abortar. Uma história diferente para uma mulher que hoje trabalha cuidando tanto da sensualidade, do amor, não é, meu querido? Sim, senhora. Mas todos nós temos nossas vivências em particular. A minha foi muito importante para toda a minha caminhada. E após isso, que eu havia acreditado que este homem iria me dar todo o aconchego, um lar e todo o amor, quando meu pai, ao ouvir uma conversa que tive com minha mãe, dizendo que estava amando e que ia embora com ele, ele expulsou-me. E foi então que me tornei a primeira das minhas amigas que trabalhavam para este homem. Este homem, na verdade, era um gigolô que deixava que todas nós fôssemos contratadas, inclusive por homens que vinham de vários países, como verdadeiras damas de companhia, para tudo que esses homens quisessem fazer. Conhecer o Rio, era muito comum irmos a corridas de cavalo, a cassinos, jantares e, por fim, a intimidade. E como eu vinha desse berço e conhecia o melhor comportamento para esses ambientes, eu ensinava minhas amigas essa postura, esse comportamento, para podermos estar como damas de companhia de alta sociedade e podermos receber esses estrangeiros.
Compreende? Sim, senhora. O que mais quer saber, amigo? A senhora não ficou revoltada em algum momento, como que magoada ao ponto de sentir ira? Ah, sim, muito tempo depois. Porque por incrível que pareça, e é por isso que com o passar do tempo, nós conseguimos encontrar uma forma de ajudar as pessoas a saberem como lidar com os seus desequilíbrios emocionais. Mas durante muito tempo, como eu estava dizendo, por incrível que pareça, meu querido, eu não me revoltara porque para mim era importante estar ao lado dele. E como eu lhe disse, eu não era mais bem-vinda em minha casa. Eu não era mais aceita ali pelo passo dado. E eu gostava de ensinar e de me portar em todo esse ambiente. Foi muito difícil, mas com o passar do tempo sim me revoltei. Embora tenha também me envolvido com toda essa luxúria, embora tenha também durante um tempo aceito os poucos momentos que podia desfrutar da companhia dele, aquilo que era amor e envolvimento foi então se tornando tristeza e distanciamento, e aí sim veio isso que chamou você de ira, de revolta. Então eu quis abandonar tudo e disse a ele que iria embora, que eu não suportaria aquilo. Não mais, não mais. Porém, meu amigo, foi então que um daqueles que eu já conhecia, mas não sabia que essa era a função dada a este homem, me matou. Ele era um matador do gigolô. O primeiro tiro eu ainda consegui balbuciar. Por que está fazendo isso? Por quê? Mas aí veio outros dois implacáveis. Então, na minha ira, eu abandonei o caminho, mas encontrei esse destino. Eu sinto muito pela circunstância e queria perguntar à senhora como foi a passagem depois disso. Ah, sim. Por muito tempo foi bastante difícil pelo inconformismo da dor. Porque, obviamente, que eu deduzia ao ver aquele homem me atirando que havia sido solicitado por ele, não é? Então foi muito complicado aceitar. E quanto mais complicado ficava para mim, mais aquilo sangrava e pulsava dolorosamente. E encontrei outras com as quais tinham tido o mesmo destino, e que a dor e a revolta era tanto maior que a minha, que o pulsar daquela forma vertente do que pode se chamar de sangue fazia com que tudo ficasse cada vez mais escuro, e não era aquilo que eu queria para mim. Tratei logo de pedir socorro, porque eu não queria ficar naquela condição. Que condição seria essa? Aonde aquela dor, revolta, inconformismo por saber que um homem que um dia eu acreditei que me amava, naquele instante tinha tentado contra a minha permanência aqui. Tinha tirado minha possibilidade de não mais viver naquela luxúria e encontrar outra vida. E sabe o que me levou a querer verdadeiramente encontrar outra vida? Quer saber mais essa história? Claro que sim, por favor. E sabe, amigo, eu queria que a minha médium escrevesse isso tudo.
Já solicitamos a ela. Então vamos lá. Sinto que posso revelar a ti e a essa equipe que te ilumina e te acompanha, porque sei do seu propósito com esses encontros comigo e com tantas outras entidades que, autorizadas como eu estou, fazemos esse diálogo com você. Salve Maria Padilha! Salve toda a falange. Pois bem, numa noite, algo muito inusitado aconteceu. Algo muito diferente. Realmente diferente do que era costumeiro. Ali no grande salão do luxo total, onde muitos, sempre se sentindo os poderosos detentores de riquezas, de cargos sociais, políticos, militares. Havia um jovem que foi trazido por alguns colegas. Jovem esse que não era dessa condição abastada. Jovem esse que ganhara de alguns dos seus colegas este presente de poder ali estar, porque havia se formado na faculdade tão sonhada, com tanta dificuldade e sacrifício. E esses amigos que ofereceram a ele esse presente, ele estava encantado com tudo que via. Nunca antes havia entrado num ambiente daquele. Nunca antes tinha se aproximado de todo esse luxo. Foi dito a ele que ele poderia escolher a acompanhante que quisesse, que tudo estava junto com o presente. Então, este jovem escolheu a mim. E foi aí que aconteceu a minha grande descoberta de aquilo que eu sentia antes, que julgava ser amor. Não era exatamente isso. Foi aí que eu fiz o que uma profissional da luxúria jamais poderia fazer, que é se apaixonar, que é amar de verdade a alguém. Encantou-me aquele jovem, tão feliz por sua formatura, tão perdido naquele ambiente, tão sem saber como se portar diante de mim, diante de toda aquela situação tão diferente para ele. Entreguei-me a ele verdadeiramente, com um sentimento que antes não havia experimentado. Para mim foi extremamente inusitado e assustador. Não sabia que era possível sentir algo como aquilo. Não sabia que era possível sentir uma entrega com uma profundidade dessas. Foi por isso que eu quis sair de tudo. Como um homem, como este jovem, estava ali e dizendo a mim que não estava habituado, que não sabia como seria. Sabe, amigo, esse meu desencarne por assassinato, eu tinha apenas 27 anos e havia descoberto o amor de espírito, o amor de alma, o amor que hoje, como Padilha e como alguém que vivenciou isso tudo,
espera que todos aqui na Terra tenham a oportunidade de encontrar e de entregar-se a Ele. Dona Maria Padilha, como que ficou depois esse amor? Bem, nesses salões havia outros grupos de outros gigolôs de luxo. E este jovem então esforçou-se para poder ali retornar. Mas não era a mim que ele queria. Ele encantou-se com a número 1 de outro grupo. Não comigo. Meu amor, mais uma vez, não era correspondido. Por isso, eu quero que todos que ouçam esse diálogo saibam que nós que atuamos com tanto empenho no caminho de ajudar a todos que encontrem a liberdade para amar, não necessariamente é porque fomos amadas. No meu caso, foi justamente por não ter vivenciado nesta encarnação que relato este amor intenso e recíproco que quero que todos consigam encontrar, todos que eu tiver possibilidade de ajudar, de trabalhar em prol de. Porque naquele momento em que eu descobrira esse sentimento que inundou minha alma e que me deu forças para querer sim libertar-me daquele destino que eu enganosamente tentei manter, eu achava que a correspondência, a reciprocidade ia alimentar um novo caminho que eu queria. E ele teve que declarar-me que mesmo estando ali, ele havia encantado-se com essa outra mulher de outro grupo. E para a dor dele, ele batalhou muito, ele buscou muitas possibilidades, mas ela não quis sair do luxo. Ela negou o sentimento por ele. E só quando ela estava à morte, e tudo isso eu só fiquei sabendo após desencarnada, é que ela admitiu que o amava. Porém, ela não queria sair da luxúria. E sabe, amigo, essa mulher hoje encarnou como irmã da minha médium. E eles tiveram a oportunidade nessa encarnação. Porque essa é a magnitude dos processos reencarnatórios. E gestaram aquele espírito que poderia ter sido a vir o filho que me fizeram tirar. Revelei todo o que há de mais íntimo nessa minha vivência a ti, meu amigo. E que todos que ouçam possam usar da forma mais salutar possível em suas vidas. Graças a Deus, louvado seja. Salve Maria Padilha! Dona Maria Padilha, a gente nota no seu semblante que, ainda hoje como espírito treinado na linha de Pombogira, a senhora expressa com muita naturalidade a emoção quando se ocupa do passado. É como que se a senhora o revivesse. Conta um pouco pra gente. Tem como ser um espírito disciplinado e ainda emocionar-se ao relembrar as histórias do passado? Ah, claro que sim. Nós temos as condições todas propícias para sabermos separar o que as lembranças de tudo isso que vivemos, que faz parte de nossa alma, nos traz naquele momento de emoção. E o que, aliás, que bom que sinto a emoção, porque é com a emoção que faz parte do meu ser que posso ser inteira enquanto entidade também. Engana-se aquele que crê que para se sair bem na sua propriedade de função ou de
objetivação dos seus propósitos enquanto ser útil no universo, no seu trabalho, no seu processo como criatura e, no meu caso, como entidade, como pombagira, de que para isto tenha que se apartar de todas as emoções que fazem parte de mim. Não tem como. Para que sejamos inteiros, temos sim que também nos conectarmos com as emoções que sentimos e ter sabedoria e equilíbrio para não permitir que essa emoção domine a minha exteriorização no momento necessário do trabalho, tanto aqui incorporada como no plano astral. Claro, claro que sim. Muito bom. Que conselho a senhora dá para uma pessoa que chega até a senhora e diz assim: eu já amei muito, mas toda vez que eu amei alguém, essa pessoa me partiu o coração. Então eu decidi que a partir de hoje não amo mais ninguém. Acabou. Que conselho a senhora dá para uma pessoa dessa? Primeiro eu direi a ela: acaso achas mesmo que tenho domínio sobre a condição de enquanto um ser espiritual vivenciando uma experiência carnal pode anular-se completamente para aquilo que é de mais sublime na criatura, que é a capacidade de amar? Achas? Achas realmente que isso é possível? Tu podes, durante um tempo, achar-se capaz de fechar-se para esse sentimento. Mas jamais, jamais, ninguém, encarnado ou não, é capaz de destruir a capacidade de amar. Jamais. Concordas, amigo? Sim, senhora. Salve, Maria Padilha. Sim. E também diria esse ser que também vivia a experiência, como acabei de relatar, de não ter um amor correspondido. Agora lhe perguntaria: será que quando não temos essa correspondência, nós sabemos realmente quem somos? Nós temos auto-amor, autovalorização, autorrespeito suficiente para que vibremos e possamos assim atrair para nós alguém que saiba reconhecer quem somos para assim amar a esse ser que somos? Se houve no teu caminho, cara amiga, pessoas que passaram e não te amaram, é porque não encontraram isso que tu tens de verdade dentro de ti. E que isso sim merece ser amado. Compreende? Pode ser também que essa pessoa, essa mulher, tinha muito amor para dar e, no entanto, não era isso que o rapaz estava procurando, de repente. Sim, realmente pode ser. Mas isso não quer dizer que não haverá alguém que ela vai encontrar que esteja querendo justamente isso que ela estava procurando. E tem uma outra frase que eu costumo às vezes usar. É pequena, porém é o seguinte: mais vale uma tentativa fracassada do que um fracasso sem tentativa. E a desistência já é o fracasso assinado. Nossa, muito boa, hein? Muito boa. Dona Maria Padilha, como lidar com amor não correspondido? É como acabamos de dizer, oportunizando-se por uma possibilidade de encontrar a correspondência. Mas, em primeiro lugar, olhando para si mesma. Porque o pior amor não correspondido é o próprio, o amor próprio. Esse é o pior amor. Não correspondido.
O pior amor não correspondido é o amor próprio. Claro. Claro, querido. Se eu não correspondo a mim mesmo o amor que preciso ter por mim, eu não vou encontrar quem não vê em mim o que sou para amar-me. Uau, gostei, hein? Aí eu gostei. E como faz para uma pessoa que não tem amor próprio, primeiro, descobrir isso e depois consertar isso? Há vários caminhos hoje para que as pessoas busquem o que dificulta a elas de encontrar este amor próprio, não é? Há vários caminhos. Tratamentos espirituais, tratamentos terapêuticos, puxar este fio de meada. O que me dificulta a amar-me? Mas eu diria uma grande observação. Eu observo que a grande maioria se baseia para não se amar na opinião dos outros, sem se olhar de verdade. Se olhe de verdade. Liste suas qualidades. Liste o que é que você acha admirável em ti. Em todos os sentidos das suas características, da sua personalidade, das suas potencialidades, capacidades, do seu poder energético, do seu poder sedutor. Não estou falando de beleza física apenas. Estou falando do conjunto da obra, da criatura inteira que você é. As pessoas não têm amor próprio por ficarem se baseando no que o outro demonstra sobre o que pensa dela. Mas e ela? O que ela realmente pensa dela? E um outro fator que eu observo que dificulta muito que as pessoas tenham esse amor próprio, esse autorrespeito, autoestima e autovalorização é querer se moldar ao que a maioria acha que é o mais adequado ou conveniente aqui. É querer agredir-se para não ser autêntico com o que se tem de fato, que vem da tua alma, para ser o que convém à maioria do externo. Não tem como ter autoestima tentando ser o que os outros querem que tu sejas. Graças a Deus. Se a senhora soubesse e tivesse incorporado esses conhecimentos no seu tempo, agiria diferente? Ah, com certeza. Completamente diferente, querido. Eu teria muito provavelmente tido a percepção de aquele primeiro homem mais velho que encantou-me tanto, não era realmente alguém que me amava, e sim que me usava. E que eu, por ter um pai ausente, um pai muito mais preocupado em manter todas essas etiquetas sociais, um pai preocupado com todas as futilidades das aparências e que gostava de exibir mamãe tocando e cantando sua castanhola para o grande baile da alta sociedade que lhe convidava para estar presente em nossa casa. E aí eu não teria me envolvido com esta pessoa, você não acha? A começar por aí. Eu teria percebido que aquilo tratava-se de uma carência paterna e não de estar realmente amando um homem que, na verdade, não amava-me e que levou-me a todos esses caminhos que levou-me. Creio, aliás, hoje sei, há muito tempo sei, que essa foi a grande oportunidade daquela minha vivência encarnatória. Aprender isso, que aquilo que eu pela primeira vez chamei de amor era carência afetiva paterna, buscando naquele homem mais velho algo, e que ceguei-me por conta disso, querendo acreditar que ele amava-me, mas não. Quem sabe muitas pessoas hoje, homens e mulheres,
Porque também é outro grande engano pensar que esse tipo de coisa só acontece a nós mulheres. Acontece com vocês homens também. Procure perceber esse sentimento que eu acredito ter. É amor? É carência? É dependência? É necessidade de suprir algo? O que é? Essa pessoa que eu digo que não correspondeu ao amor, ele realmente está buscando também suas necessidades com as suas fraquezas? Ou está pronto para acreditar num companheirismo, numa vivência de troca de amor, não de buscar complemento? Amar e ser amado não é buscar metades que se completem, é ser o ser inteiro que se é, convivendo com outro ser inteiro que se é. E ambos nessa troca de convivência promovem um no outro a motivação de quererem melhorar cada vez mais o ser inteiro que cada um é, para continuar trocando nesse companheirismo e nessa troca de construção de amor, de afetividade, de convivência, de realizações incomuns e individuais, admirando um no outro suas potencialidades e capacidades, amparando e ajudando um ao outro a melhorar aquilo que ainda são seus pontos fracos, sempre com muito respeito, com muito carinho, valorizando-se. Esta é a troca, e não querendo completar metades. Cada um é o ser inteiro que é, estando na oportunização de lapidar-se, evoluir e melhorar com as convivências. Claro, claro que sim, graças a Deus. Salve Maria Padilha! Dona Padilha, se voltássemos àquela vida como forma de análise, considerando a consciência que a senhora tinha naquele então, e tivesse que colocar um ponto, tipo, para mapear, esse aqui foi o meu maior erro naquela vida e esse aqui foi o meu maior acerto, qual que a senhora contaria pra gente? Bem, vamos lá. Meu maior erro foi justamente esse, não conhecer-me, não ter este autoconhecimento, essa autoestima, querer acreditar que na busca daquele apoio daquele homem, que na verdade estava a usar-me, que assim iria encontrar-me. Meu maior acerto foi quando permiti a mim mesma aceitar que aquilo que foi despertado em mim, que era a capacidade de amar verdadeiramente, poderia trazer-me a libertação para o meu alto amor. Graças a Deus. Dona Maria Padilha, dói mais morrer ou viver? Depende-se de que maneira se vive e como se fica neste sentir quando se morre. Porque cada vivência tem a sua dor. É difícil mensurar o que dói mais. Eu mantive por um período a dor pós-morte porque alimentei sentimentos antagônicos. Então, vamos mudar a palavra dor? Por tudo é uma grande oportunidade evolutiva. A senhora durante vida foi carioca? Sim, como eu lhe disse, ele a trouxe da Espanha e nasci no Rio. Muito bom. E vocês mantêm um pouco o sotaque depois da morte? Ou porque veste aquela roupagem ou porque se associa àquela memória? Bem, como pode perceber, meu sotaque não é tão forte.
Durante o período, conversávamos também. Mamãe queria muito que eu dominasse a língua espanhola, mas eu tenho algum sotaque ainda. Mas são estereótipos, né? São características que são mantidas e que têm latentes nas vivências de cada ser. Claro que sim. Às vezes, as pessoas ficam curiosas e me pedem para fazer a seguinte pergunta. Fica a seu critério, se quer responder, ou passamos para a seguinte. Perguntam, qual é a aparência que ela tem agora? Se pudéssemos vê-la, de cor de cabelo, olho, textura de pele, mas também a roupagem que usa. Ah, sim, respondo tranquilamente. Como sabem, nós somos pura energia, mas para atuarmos precisamos sim que essa energia tenha formato, porque a nossa atuação dentro das faixas vibracionais em que atuamos precisa de uma roupagem de formato do que estamos predominantes daquela experiência encarnatória. Obviamente que meu espírito teve outras experiências. Então, no meu caso, mantenho a aparência da filha da espanhola com o carioca. Morena por aqui no Brasil nascer, cabelos negros com ondulações e um pouco mais cacheado em suas pontas, um pouco mais compridos abaixo dos ombros. A roupagem seria uma vestimenta vermelha e preta, muito similar à da Espanha, para manter a minha ancestralidade, que faz parte do meu ser. Afinal, herdei tudo isso enquanto vivi naquela formação e tenho muita alegria por isso, porque essa experiência dessa mulher espanhola, que muitas vezes, quando tentava acolher-me, dizia: sim, minha filha, eu espero mesmo que você consiga a libertação, porque eu não encontrei forças e vivo aqui nessa gaiola de ouro. Era assim que ela chamava a maneira em que papai a mantinha ali. Uma mulher livre, acostumada a sapatear e bailar nos tablados, junto com o seu pai tocando, tocando castanhola belamente, não é mesmo? Lindamente, viver naquela gaiola de ouro. Então ela dizia dessa maneira. E para mim eu mantive essa aparência. Meus olhos eu poderia dizer que são meio cor de mel. Não sei se você quer que eu diga mais alguma característica de minha aparência, querido. Ah, sim, desculpe-me, permita-me dizer que também nós temos hologramas, que seriam como verdadeiros emblemas, a qual identifica a falange e o patamar em que nos encontramos enquanto Padilha, por exemplo, no meu caso. Sou Padilha das 7 Encruzilhadas, porque sou a parceira do seu tranca-rua das 7 Encruzilhadas, da coroa da minha médium. Então, no meu holograma, que é a minha identificação cravada no meu corpo espiritual, no meu corpo astral, está bem delineado, definido, uma patente a qual pertenço. Claro, é tipo uma insígnia. Muito bom, graças a Deus. Ser mulher naquele seu tempo e ser mulher hoje é muito diferente? Ah, sim, muito diferente. O caminho histórico da mulher, como todos sabem, teve muitas etapas marcantes e nós temos perseguições desde a época da Inquisição, porque a capacidade da força, da potência, da energia Kundalini, da energia da sexualidade, da feminilidade, da sensualidade, sempre foi bastante assustadora para todos. O medo de perder o domínio, não é?
Historicamente, os comportamentos femininos, conforme a cultura e a sociedade onde estão vivenciando sua experiência encarnatória, muda bastante. Então tem muita diferença. Aliás, esse é outro empenho que trazemos, que as mulheres de hoje consigam manter sua feminilidade, embora nessa cultura deste país que estamos falando, não é? Elas tenham que vivenciar toda essa condição de busca social, financeira, profissional. Existem outras culturas que, como vocês também sabem, as mulheres ainda são completamente cobertas, não podem mostrar nem mesmo seus cabelos, porque tudo da mulher que leva a essa capacidade de poder, da energia, da força sensual, da força yin, da força kundalini, assusta. Então sempre fomos perseguidas, sim, não pode se negar. Então este é outro empenho das guardiãs que atuam na luz e que respeitam as leis que regem o universo. Ajudar que as mulheres voltem a tomar posse, empoderem-se das suas capacidades femininas, sem que com isso possam exercitar o que é necessário em cada cultura conforme a sociedade onde vivem. Uma pessoa numa consulta chegou a mim e fez essa pergunta e eu vou fazer à senhora, capaz outras mulheres tenham a mesma dúvida. E se chegasse uma mulher e dissesse isso para a senhora: Dona Maria Padilha, eu busquei amá-lo e o fiz, mas ele me traiu com outra, que não o ama, parece que gosta de ser maltratado. O que faço? Sigo minha vida ou espero que ela faça o que eu já sei que ela vai fazer com ele? Eu perguntaria primeiramente a ela: o importante é o que você sente por este homem. Você quer este homem do teu lado? Essa é a primeira resposta que ela tem que encontrar dentro dela. E se a resposta for sim, então que ela se posicione com a sua resposta. Eu não vou seguir minha vida e abrir mão do que eu quero. Este homem, sabe, querido, acabamos de falar de cultura e de sociedade. Este julgamento de marginalização ou de julgamento completo de um passo desse não é o único fator decisivo para o que queremos em nossas vidas. Este homem pode estar passando por períodos que ele está de fato perdido. E se ela quer este homem, ama este homem e sabe quem este homem é, ela pode ajudá-lo a se reencontrar. Nós tivemos uma vivência, certa vez, com um casal que pertencia à corrente mediúnica do terreiro Luz de Aruanda, onde minha médium era dirigente. E com essa experiência de traição que o casal vivenciou, e com os aconselhamentos e os amparos que pudemos ofertar, não só eu, mas entidades também de outras linhas, eles não só permaneceram juntos, como fortaleceram mais ainda a sua união. Mas é preciso ter muita capacidade de buscar dentro de si o que é genuíno de sua alma, para reconstruir e fortalecer o relacionamento após vivenciar uma experiência de traição. E a traição algumas vezes não vem só por parte masculina. Claro. Muitas vezes um relacionamento começa aí por uma via que certamente vai terminar ou em separação ou em traição. Minha pergunta: como detectar que tomou essa via que pode terminar nisso? O que te levou a começar a construir este relacionamento? Porque foi muito sábia essa tua pergunta. As pessoas às vezes ficam juntas por muitos motivos que não é o genuíno do sentimento e do que querem para suas vidas.
Ficam juntas até mesmo por necessidade financeira. Ficam juntas por necessidades de dificuldades psicológicas e emocionais, de desequilíbrios. E quando um relacionamento começa a ser construído nessa base, está fadado a ruir e não a edificar. Pode-se dizer que os relacionamentos de hoje não dão certo e quando isso acontece é culpa dos pais? Não. Primeiro que aprendi com um amigo que tu também conheces bem, que é o capa preta desta coroa, que devemos sempre substituir a palavra culpa por responsabilidade, não é? A culpa requer um veredito, uma sentença, e quando tu se culpa ou culpa alguém, tu quer que ele cumpra essa sentença ou quer se autopunir. Então não é bem assim. É bastante profundo e complexo, mas responsabilizar qualquer outra pessoa, seja os pais, por algo que ocorreu consigo, não te leva a nada. A sabedoria é buscar. Bem, este relacionamento não deu certo. O que eu posso observar em mim e responsabilizar, porque capa ainda costuma dizer, da parte que me cabe, porque tem uma parte que cabe ao outro, afinal, trata-se de convívio entre pessoas, então é a minha parte e a parte do outro. O que eu aprendi com este relacionamento que durou determinado tempo e depois não prosseguiu? Qual é a parte da responsabilidade que cabe a mim olhar e querer lapidar, resolver, melhorar intimamente, para que assim melhore meu comportamento, para ter a oportunização de construir um novo relacionamento oportunizado e não responsabilizar qualquer outro ser. Pode acontecer que um dado relacionamento pode sim chegar ao término e a pessoa dever, então, neste caso, aceitar isso e libertar e libertar-se? Claro que sim. Podemos, neste momento dessa tua pergunta, cabe, aliás, muito bem, lembrarmos que existem programações encarnatórias e dentro dessas programações encarnatórias, obviamente, que está ali a oportunização de reencontros de seres que em outras vidas não fizeram certos resgates ou ajustes na busca das suas transformas íntimas. E o ciclo terminou. Conviveram por um período, oportunizaram-se nesta programação encarnatória deste convívio no que cada um precisava olhar para si e neste convívio de contribuição, nesse olhar para si mesmo, estar na oportunidade de transformação, lapidação e evolução, e depois esse ciclo pode ter encerrado e cada um vai levar consigo o que pôde absorver da oportunidade do aprendizado. Graças a Deus. Dona Maria Padilha, basicamente, então, se determina que chegou ao término quando não existe mais o sentimento de amor, de companheirismo entre os dois na relação? Seria isso? Chegou ao término? Sim, podemos dizer que sim. Mas só cada pessoa pode detectar o que realmente ocorre dentro de si e daquela troca de relacionamento. Existem casais, querido, por mais estranho que possa parecer, que ainda nutrem sentimento e não conseguem permanecer no convívio. Tu acredita? Nossa. Sim, existem.
Eu ainda o amo, mas o nosso relacionamento não encontra uma harmonização. Existe. Em especial quando há essas oportunizações de programações encarnatórias. Ocorre muito. Claro, então o conselho seria, na dúvida, sempre tente fortalecer os laços, buscando amar mais e perdoar, e fortalecer o casamento, nunca olhar primeiro para o lado da separação, da saída, do caminho mais fácil. Sempre, querido. Porque veja só, né? É tão fácil destruir, né? É tão fácil demolir do que realmente ir lá e ver o que é que precisa de manutenção. Nós sempre buscamos orientar o que é que você precisa buscar em manutenção, tirando como um exemplo uma edificação, do que simplesmente ir lá e querer ruir tudo e separar-se. E buscamos sempre orientar da tua parte, daquele consulente a quem está conversando comigo, da tua parte. O que tu acha que tu poderia fazer diferente, emanar diferente, para que encontre o caminho da manutenção deste convívio? E muitas vezes eu solicito ao consulente que convide o seu parceiro a dialogarmos juntos, encontrarmos aí um meio termo. Compreende, meu querido? O caminho da separação é depois que esgotou-se todas as possibilidades da reconstrução e da manutenção. Hoje está cada vez mais parecendo que tudo se torna descartável. Eu procuro também fazer com que essa pessoa busque dentro dela recordações. O que te fez um dia querer estar ao lado desse ser? O que você tinha dentro de você que você sentiu forte ao ponto de querer construir uma vida ao lado desse ser? O que tu via nesse ser que hoje tu não está vendo mais? Será que tu não pode ajudá-lo a resgatar isso que ele está perdendo? E o que vocês fizeram para manter o que tem de melhor dentro de cada um de vocês, para manter esta união? Porque olham muito para o que desgastou, para o que não está mais gostoso, para o que não está como foi no início. Mas como realimentar? Como ter criatividade para revivenciar aquilo que um dia os motivou a querer estar juntos e refazer esse desgaste? Temos que lembrar também que muitas vezes esse desgaste começam a criar campos negativados. Não estou falando apenas de ativações magísticas. Estou falando de campos negativados que as próprias pessoas alimentam para si, para seu lar e para seu convívio amoroso, e que às vezes, querido, interfere até na hora da intimidade sexual. Então vamos limpar tudo isso? Vocês permitiram criar uma condensação energética negativa, densa, que dificulta a harmonização de vocês, que dificulta a troca energética na hora do amor. Vamos fazer um tratamento, vamos limpar e vamos ensinar, orientar este casal na manutenção após limpeza. Para, em última opção, pensar na separação. Porque só cada um sabe quando realmente tentou tudo o que podia para manter e reconstruir aquilo que o dia escolheu viver. Salve Maria Padilha! Graças a Deus! Dona Maria Padilha, estamos chegando aqui nos minutos finais. Queria primeiro perguntar à senhora se aceitaria o convite de retornar numa outra oportunidade, porque eu também quero saber mais como foi essa sua jornada desde quando desencarnou até quando se tornou guardiã.
Está bem? Eu aceito o convite e, estando autorizado, conte comigo. Quero dizer também que eu não sou a única guardiã dessa coroa, dessa médium. A minha amiga Mechara também pode participar, ela é a parceira do Capa Preta. E nós dessa coroa, como você também conheceu até o próprio Caboclo Sete Estrela, que é o chefe dessa coroa, sabemos do propósito deste caminho que você vem percorrendo com tanto afinco, de poder passar para as pessoas as informações e que cada um encontre dentro daquilo que acha que tem significado e sentido um caminho espiritual para si. Agradecemos bastante o seu empenho por manter este caminho de cada vez mais pessoas poder ter contato do que é vivenciar com a espiritualidade. Grata pelo seu trabalho, pela sua determinação, pela equipe espiritual que te ancora, que te protege, que te ampara. Conte conosco. Graças a Deus, convite aceito. Louvado seja. Muito obrigado pelas palavras. Levo-as direto pro coração, de verdade. Chega a emocionar. E queria pedir então quais são as suas palavras finais para o encontro de hoje. Que realmente você direcionou com perguntas muito sábias de algo que vem tendo recorrência hoje. Que as pessoas, tanto homens e mulheres, estão se sentindo um pouco perdidas nos seus caminhos afetivos, amorosos. Estão se sentindo um quanto perdidas nessa busca de sim manterem sua autoestima elevada, de olharem-se e de acreditarem que são merecedoras de amar e serem amadas. Estão se sentindo carentes e apegando-se em necessidades que, na verdade, estão aqui justamente para que as transponham, para que sejam inteiras dentro do patamar que já alcançaram nos seus processos evolutivos. Estão ansiosas, estão buscando às vezes. Certa vez, meu amigo, eu usei uma outra frase para uma amiga que também comentou algo que fez parte de uma de suas perguntas. Não quero mais procurar amor, procurei e tive em alguns e não foi bom. Aí eu disse a ela, pare de procurar as pessoas certas em lugares errados. Então oportunizem-se e estando em contato em lugares que realmente têm conexão com quem tu és. Mas tu só vai saber que lugar é esse se primeiro tu estabelecer o autoconhecimento e a conexão com quem tu és. Então, antes de buscar algo ou alguém, antes de buscar o que tu achas que vai te fazer bem, busque em si quem eu sou, do que eu gosto, o que eu quero, quais são meus objetivos, quais são as minhas potencialidades que eu muitas vezes, pela minha baixa autoestima, insisto em não reconhecer. Observe todas as suas qualidades, todas as suas potencialidades e capacidades na luz. Ilumine cada vez mais o teu lado luz. Não fique olhando para o teu lado sombra. É o teu lado luz que vai ajudar o teu lado sombra a se transformar. E aí sim, tu vai estar em maior conexão com o que tu tem melhor na essência de tua alma. E aí sim, tu vai vibrar e ter condições de atrair o que verdadeiramente vai poder te trazer a realização da troca, da construção, de amar e ser amado. Obrigada pela oportunidade, amigo. Oh,
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Salve Maria Padilha. Muito obrigado, Dona Guardiã, por esse tempo conosco e pelo seu conhecimento e suas vivências, sobretudo. Nos enriqueceram muito. Pode lembrar-se de mim como tua amiga Priscila. Salve e um forte abraço. Que assim seja. Fazia muito tempo que eu não incorporava. Então quero agradecer-te a este retorno tão salutar, tão iluminado. Um grande abraço. Salve. Tu podes, durante um tempo, achar-se capaz de fechar-se para esse sentimento. Mas jamais, jamais, ninguém, encarnado ou não, é capaz de destruir a capacidade de amar. Jamais. Concordas, amigo? E tem uma outra frase que eu costumo às vezes usar. É pequena, porém é o seguinte: mais vale uma tentativa fracassada do que um fracasso sem tentativa. E a desistência já é o fracasso assinado. E um outro fator que eu observo que dificulta muito que as pessoas têm esse amor próprio, esse autorrespeito, autoestima e autovalorização é querer se moldar ao que a maioria acha que é o mais adequado ou conveniente aqui. Então sempre fomos perseguidas, sim, não pode se negar. Então este é outro empenho das guardiãs que atuam na luz e que respeitam as leis que regem o universo. Ajudar que as mulheres voltem a tomar posse, empoderem-se das suas capacidades femininas, sem que com isso possam exercitar o que é necessário em cada cultura conforme a sociedade onde vivem. Dona Padilha, se voltássemos àquela vida como forma de análise, considerando a consciência que a senhora tinha naquele então, e tivesse que colocar um ponto, tipo, para mapear, esse aqui foi o meu maior erro naquela vida e esse aqui foi o meu maior acerto, qual que a senhora contaria pra gente? Bem, vamos lá. Meu maior erro foi justamente esse, não conhecer-me. Não ter este autoconhecimento, essa autoestima, querer acreditar que na busca daquele apoio daquele homem, que na verdade estava a usar-me, que assim iria encontrar-me. Meu maior acerto foi quando permiti a mim mesma aceitar que aquilo que foi despertado em mim, que era a capacidade de amar verdadeiramente, poderia trazer-me a libertação para o meu alto amor. Salve Maria Padilha! Salve toda a falange. Pois bem,